Acompanhe agora o Clique AgroPet, um programa desenvolvido pelo Clique RDC do Grupo Condade de Comunicação, voltado à agricultura e pecuária catarinense. E hoje vamos conversar com o agrônomo da Cidasc, o Diogo, que vai explicar sobre a fiscalização das máquinas, a limpeza delas, que algumas plantas não podem se proliferar na lavoura. Confira agora. Olá, eu sou o Diogo Antônio Deotti, engenheiro agrônomo da Cidasc, e a Cidasc nesse momento ela está realizando uma série de fiscalizações, principalmente para evitar a entrada de plantas daninhas no nosso estado. Então estamos realizando a fiscalização do trânsito de máquinas agrícolas, porque nessa época do ano as máquinas agrícolas saem aqui do sul e vão realizar a colheita no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então estados produtores de soja principalmente. E ao retornar para o nosso estado, se elas voltarem sujas, elas podem estar trazendo sementes de plantas daninhas que existem lá naqueles estados e não estão nas nossas lavouras aqui em Santa Catarina. Então existe essa preocupação por parte da Cidasc para evitar a entrada de plantas daninhas, principalmente resistentes a alguns tipos de agrotóxicos e que são de difícil controle aqui no nosso estado. Toda essa fiscalização de diversas máquinas, são máquinas específicas? Como é que funciona? Sim, a gente vai fazer a fiscalização principalmente das colheitadeiras, né, que são as máquinas que vão lá realizar a colheita e que vão estar ficando sujas, né, com as sementes dessas plantas daninhas, mas também a fiscalização de plantadeiras e outros implementos agrícolas, porque não só dentro da máquina, mas também aderido aos pneus, né, no solo que vem aderido aos pneus, elas podem estar trazendo então essas sementes de outras plantas daninhas. E além da erva daninha, também tem algumas outras plantas que também não podem aparecer nessas máquinas, né? Por exemplo, do caruru. Sim, hoje a nossa principal preocupação é o Amaranthus palmeri, né, que é conhecido também como caruru gigante, que ele já apareceu no estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Existe lá uma política de controle por parte das agências de defesa vegetal daqueles estados, mas mesmo assim a gente tem uma preocupação muito grande, que esse caruru ele é extremamente agressivo, de crescimento muito rápido e de difícil controle. Então no momento que ele entra numa lavoura, além do alto custo para tentar se realizar o controle dele, se esse controle não for efetivo, ele vai causar um grande prejuízo por perdas na hora da colheita, né? Então essa é uma grande preocupação que a gente tem nesse momento. Mas além desse caruru, também a gente tem o registro de picão preto, né, que é o Bides subalternus, no estado do Paraná, também já resistente ao glifosato, e que a gente não pode deixar vir para o nosso estado. Se caso aparecer algum, ou o caruru, ou a erva daninha em alguma máquina, qual que é o procedimento? No caso da fiscalização na fronteira, quando essas máquinas chegam sujas, o procedimento é de fazer o retorno dessa máquina para limpeza, para ela só vir para o estado limpa, né? Caso na fiscalização de fronteira não for detectado, essa máquina chegue aqui no estado ainda suja e acabe tendo a introdução dessa planta daninha na lavoura, o que a gente pede é que os agricultores imediatamente comuniquem à Cidasc. Assim que perceberem uma planta daninha diferente na lavoura, ou quando realizam a aplicação do herbicida e algumas plantas daninhas não são controladas com aquele herbicida, é para comunicar a Cidasc, né, procurar no escritório municipal, procurar nos departamentos regionais da Cidasc, que estão espalhados no estado inteiro, e fazer a comunicação para que a gente possa estar visitando a lavoura, verificando que tipo de planta que é, e conduzindo os estudos necessários para confirmar, então, a entrada ou não dessas plantas daninhas resistentes. A gente tem as universidades que são parceiras também nessa pesquisa, né, nessa busca ativa, as cooperativas também, agropecuárias, assistência técnica em geral. E é importante que o quanto antes a gente identificar essas plantas daninhas, mais rápido e fácil vai ser o controle delas. Esse controle que é feito afeta a plantação em si? Por exemplo, no consumo que o ser humano vai fazer, afeta também ou não? Não, a realização do controle dessas plantas daninhas, ela é uma atividade que ela ocorre comumente na lavoura, né? Então, o produtor ele faz o plantio e em seguida ele vai realizando os controles. O risco que a gente tem na introdução de uma planta daninha diferente é que, ao não conseguir mais realizar esse controle, a planta daninha vai afetar em muito a produtividade da lavoura. Então, vamos dizer, na soja, que o produtor esperava colher 70, 80 sacos por hectare,
talvez ele acabe colhendo 40, 30, né? Então tendo um prejuízo aí de mais de 50%, chegando até a 90% de prejuízo em alguns casos. Outra atividade que a SIDASC realiza, que vai ser realizada a partir desse momento, né, principalmente na época do inverno, é o controle do vazio sanitário da soja. Então aqui a gente está no meio de uma lavoura que foi colhida de soja e a gente percebe que os grãos que caíram da colheita, né, que é uma coisa absolutamente normal, eles começam a emergir e a gente começa a ver plantas de soja nessa área. Essas plantas de soja, a gente chama de plantas voluntárias ou plantas guachas, elas não estão sendo cultivadas. Então, como não vai acontecer o controle das doenças e pragas nessa área, fica um ambiente muito propício para essas doenças se proliferarem, né? Para elas ficar se desenvolvendo aqui e estar na área na próxima safra. Então, o que é essa atividade do vazio sanitário? A gente pede para o produtor para fazer a eliminação dessas plantas de soja, para evitar, então, que elas sejam uma casa, né, sejam uma ponte que vai fazer para as doenças dessa safra para a próxima, né? Não só as doenças, como as pragas também, né? Então, essa época do vazio sanitário, que é agora dos meses de junho ao mês de setembro, principalmente, né, esse período de inverno, a gente fazer o controle e a eliminação dessas plantas voluntárias de soja. Este foi o Clique Agro Pet desta sexta-feira e voltaremos na semana que vem.